Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas aqui no Aprova Mais Enem dos Concursos. Pessoal, meu nome é professora Glenda e nós vamos trabalhar agora outras noções de direito, especificamente as noções de direito à saúde e direito à assistência social, que fazem parte aí da segunda dimensão de direitos sociais. Ou seja, agora nós vamos começar a trabalhar o direito à saúde. O direito à saúde no Brasil é um direito de ampla aplicabilidade, ou seja, é um direito que não só temos acesso enquanto indivíduos, mas também de modo coletivo, de modo, portanto, com uma proteção objetiva, o Estado prestaciona esse direito fundamental, perfeito? A saúde, portanto, segundo a nossa Constituição, é direito de todos e o seu acesso é universal. Portanto, pessoal, essa universalidade do direito à saúde, ela não se destina meramente aos hipossuficientes, como é comum aos direitos sociais, certo? Ou seja, mesmo aquele que tem condições materiais, que tem condições econômico-financeiras necessárias para acessar serviços de saúde privado, podem, no Brasil, utilizar-se dos serviços de saúde público. Portanto, essa universalidade do direito à saúde, consignado na nossa Constituição, é uma universalidade que dá acesso a qualquer indivíduo, incluindo-se aqui os estrangeiros, como já decidiu o STF. Mesmo que a nossa Constituição faça essa compreensão de que apenas os cidadãos, ou seja, apenas o nacional, tem acesso a alguns direitos fundamentais, quando se trata de direito à saúde, qualquer pessoa que esteja no Brasil terá acesso a esse direito, por sua universalidade. Essa é a característica mais importante do direito à saúde no Brasil, perfeito? Deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas. Como já estudamos, os direitos fundamentais de primeira dimensão são facilmente observados a partir da própria Constituição, ou seja, eles não precisam de nenhuma outra prestação do Estado, diferentemente dos direitos sociais. Os direitos sociais, sim, eles precisam que o Estado se proponha a mensurar quanto aquilo será custoso economicamente, ou seja, as prestações do Estado também são financeiras quando se trata de direito à saúde, perfeito? São direitos que custam ao Estado, portanto, também eles precisam ser orçamentados. Lembrem-se disso, diferente dos direitos de primeira dimensão, os direitos de segunda dimensão, eles fazem parte desses custos efetivos sociais para o Estado. Deve focar na prevenção. A prevenção é o ponto mais importante da saúde do Estado. Obviamente que as ações de saúde não preventivas, ou seja, para sua manutenção, no tratamento de doenças e agravos, existem, mas a prevenção é um ponto importante que a Constituição nos traz. Ou seja, tratar dos problemas antes que eles existam é uma das características do direito à saúde. E o acesso igualitário. Essa igualdade aqui, ela é uma igualdade mais ampla, não é uma igualdade apenas para os hipossuficientes, como eu já expliquei, é universal. Promoção, proteção e recuperação do sistema de saúde são objetivos da nossa Constituição e são objetivos do Estado brasileiro quanto à prestação de direito à saúde. O artigo 198 da Constituição Federal traz o Sistema Único de Saúde. Isso quer dizer, pessoal, que mesmo o posto de saúde municipal, ele vai estar dentro de uma rede muito maior de sistema de saúde, entenderam? Ou seja, o posto de saúde é conectado ao Ministério da Saúde da União. O posto de saúde municipal, no município, é conectado ao Ministério da Saúde nessa rede que nós chamamos de SUS, Sistema Único de Saúde. Isso é delimitado pela nossa Constituição. Isso é muito positivo, porque assim, mesmo que no município fique a cargo do governo do município, qual seja o prefeito, por exemplo, os secretários de saúde, mesmo que no município os postos de saúde estejam a cargo desse ente federativo, a União, os estados também têm uma espécie de parceria para que o cidadão tenha acesso à melhor prestação de saúde, perfeito? Dispõe-se que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, ou seja, quando a gente pensa em serviços de saúde, obviamente que, por exemplo, os postos de saúde estão hierarquicamente conectados aos hospitais municipais, aos hospitais estaduais. Isso é importante de observar. E tudo isso constitui esse sistema único. Para tanto, é necessário que esse sistema siga algumas diretrizes que nós vamos observar.
necessária descentralização. Como eu disse, apesar de o posto de saúde ser conectado ao Ministério da Saúde, há uma descentralização. Ali no município, quem cuida dessa municipalização é a Secretaria de Saúde, é essa Secretaria Ordenadora de Despesas que vai observar como os postos de saúde estão sendo cuidados, se a preservação deles está... Eu estou falando de postos de saúde, mas também entendam a distribuição de medicamentos, a prevenção de doenças transmissíveis, tudo isso quem vai cuidar é o município. Bem como também há redes estaduais de hospitais que têm outras competências e também a União destina recursos específicos para a saúde. É importante observar que é descentralizada essa direção, perfeito? Ok. Atendimento integral, prioridade para as ações preventivas. Como a gente já conversou, apesar de, obviamente, o tratamento das doenças e agravos fazerem parte dos objetivos do SUS, no entanto, o tratamento preventivo é um pilar desse novo, eu falo novo porque iniciou-se com a Constituição de 1988, desse novo Sistema Único de Saúde. O pilar é a prevenção. Antes que o agravo ocorra, é necessário que se previna. E por isso é tão importante, por exemplo, a vacinação. É tão importante que as crianças sejam vacinadas e, posteriormente, haja vacinação dos adultos e dos idosos, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa vacinação, ela age justamente nessa prevenção, mas não é um único tratamento voltado para a prevenção. É um grande exemplo, no entanto, tá? A participação da comunidade. É necessário que, além de descentralizado e também com atendimento integral, nós tenhamos aí a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Tendo em vista, pessoal, que, por exemplo, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, elas tratam da saúde de maneiras diferenciadas e é necessário que o sistema esteja apto a observar essas diferenças de maneira igualitária, certo? E, nesse sentido, possa integrar a comunidade na prevenção e no tratamento das doenças e agravos. Assim, observa-se que os princípios formadores do SUS, do Sistema Único de Saúde, são unidade, descentralização, regionalização, hierarquização, integridade e participação da comunidade. Todos esses princípios são retirados da nossa própria Constituição e podem ser lidos, como eu já indiquei para vocês, a partir do artigo 198, para que você possa se aprofundar nos seus estudos. Não se esqueçam, aqui na nossa aula nós indicamos um caminho que você vai dar continuidade na sua casa. Temos também nossas apostilas aqui no QR Code e também na descrição do vídeo, em que você vai encontrar mais conteúdo e mais questões para delinear o seu caminho para aprovação. Direito à assistência social também faz parte ali do rol de direitos fundamentais sociais. Então, além do direito à saúde, nós temos que observar o direito à assistência social de maneira mais aprofundada por duas questões. Pessoal, no direito à saúde, o grande mote, ou seja, a grande importância do direito à saúde é que ele tem um acesso universal e igualitário. Isso realmente é diferenciado. O sistema brasileiro, ele não faz diferenciações entre aquele que é hipossuficiente e aquele que tem condições de manter a própria subsistência para o acesso à saúde. Isso é muito interessante porque, assim, qualquer pessoa pode acessar o direito à saúde e também exigi-lo do Estado, perfeito? Então, essa universalidade é a grande característica importante, a característica mais importante do direito à saúde. Aqui na assistência social, a característica mais importante, a característica mais destacada é a designação de assistência àqueles que são hipossuficientes sem necessidade de contribuição, ou seja, sem necessidade de contribuição ao sistema de previdência e assistência social. Para aqueles que precisam receber assistência social, não é necessário que antes haja uma contribuição ao sistema de previdência, ao sistema de assistência. Isso é muito importante, porque essas pessoas estão já em situação de vulnerabilidade social. E se elas tivessem que ter antes contribuído, isso traria, obviamente, vários impasses para a adequação de direitos fundamentais, certo? E a aplicabilidade de direitos fundamentais. Perfeito. Como eu havia dito, o direito à saúde se destaca por seu acesso universal e igualitário e o direito à assistência por ter como destinatário os hipossuficientes sem necessidade de contribuição prévia. Entretanto, é importante frisar que o artigo 6º da Constituição ele já traz alguns outros direitos sociais. Eu quero que vocês leiam ele, como eu já indiquei. No entanto, observem que
além da saúde e da assistência aos desamparados, nós temos a educação, o trabalho, a moradia, a alimentação, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância na forma da Constituição. É importante a leitura dos artigos indicados. Por quê? Porque às vezes a questão cobra de você exatamente apenas a letra da lei. Então, portanto, além de nossas aulas, além da observação das questões e da nossa apostila, é importante que você faça a leitura da chamada lei seca, ou, para falar de maneira mais simples, a leitura da norma, literalmente, ou seja, das nossas leis indicadas, dos nossos artigos indicados na Constituição. A assistência social, diferentemente do direito à saúde, não possui o acesso universal, certo? É claro que ela se destina a todos aqueles que precisam, todos aqueles que estão desamparados econômico-financeiramente, ou seja, que necessitam subsistir e, por isso, precisam da assistência social. O amparo daqueles que não têm possibilidade de manutenção da própria vida, chamados de hipossuficientes econômicos financeiros, ok? É importante frisar, pessoal, que para ter acesso à assistência social, não apenas você não pode prover o próprio sustento da sua vida, como nenhum dos seus familiares pode lhe auxiliar nisto. Então, é realmente uma situação de vulnerabilidade social que precisa de prestação social do Estado, perfeito? O artigo 203 é o artigo de assistência social, indiquei ainda há pouco o artigo 198 sobre direito à saúde. Lembrem-se desses dois artigos, são dois direitos fundamentais sociais que importam para o nosso estudo, tá? Ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição para o custeio da Seguridade Social. Ou seja, aquele que precisa da assistência social não precisa antes ter contribuído para o sistema de Seguridade Social, perfeito? Numa das questões que nós vamos trabalhar adiante, haverá a explicação do que seria esse sistema de Seguridade Social, perfeito? Trata-se de instrumento, portanto, de transformação social. É importante porque no Brasil é muito comum se dizer que há um assistencialismo e isso não é uma verdade, tendo em vista que a assistência social ela não se propõe a meramente ser caridosa, ou seja, assistencializar as pessoas, tendo em vista com a doação de alimentos, a doação... Não, a ideia aqui é transformar socialmente, é trazer o mínimo existencial, as condições mínimas para uma vida digna, para que aquele cidadão, para que aquele nacional possa, a partir disso, buscar uma transformação na sua própria vida, certo? Tendo acesso ao mínimo, ele possa, a partir disso, buscar exercer atividades que lhe garantam a subsistência. Ou seja, depois dessa etapa vencida, que é a etapa do mínimo existencial, esse cidadão pode, então, buscar novas formas, novos meios para subsistir, perfeito? A ideia é a integração e a inclusão do assistido na vida comunitária. Ou seja, a norma se propõe a incluir aquele que está excluído. Imaginem, aquele que não tem acesso à alimentação, aquele que não tem acesso ao transporte, não tem acesso à moradia, obviamente que ele se encontra numa situação marginalizada na sociedade. Então, portanto, a ideia não é meramente ser caridoso com este cidadão, mas sim tirá-lo daquela situação de vulnerabilidade, de marginalização e incluí-lo novamente na sociedade. Tem como características básicas a assistência social ser prestada aos hipossuficientes e ser um sistema não contributivo. Esses são os destaques da assistência, perfeito? Os princípios informadores da assistência social objetivam realizar as necessidades básicas das pessoas. Não é, obviamente, não se propõe aqui a assistência social a suprir as necessidades que são extravagantes, mas sim mínimo. E esse mínimo a gente pode observar, por exemplo, com a moradia, com a educação, com o transporte, com a previdência, enfim, aquilo que é mínimo para a subsistência. Certo, a assistência social ela vai se regir por alguns princípios, como a supremacia do atendimento às necessidades sociais, a universalização dos direitos sociais, o respeito à dignidade do cidadão, o oferecimento de serviços de qualidade pela prestação do Estado, igualdade de direitos no acesso ao atendimento. Então, portanto, é necessário que o cidadão ele tenha todas as informações necessárias para acessar os devidos benefícios, as prestações de assistência social que o Estado provê. Ou seja, não é possível que o cidadão tenha acesso aos benefícios de assistência social
sem que ele tenha antes informação de que esses serviços estão sendo prestados, perfeito? Agora nós vamos estudar duas questões a respeito de saúde e assistência social. Na primeira delas, nós trabalharemos o conceito de seguridade social. Esse conceito não foi exatamente aprofundado, por quê? Porque a Previdência Social tem um sistema próprio. E, sem dúvida nenhuma, tratando de assistência e direito à saúde, nós aí conseguimos observar e abarcar grande parte do sistema de seguridade social, perfeito? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo a, percebam, aqui a resposta correta seria saúde, previdência social e assistência social. As outras não, tendo em vista que temos aqui educação, educação e educação. E habitação também na letra C. Não é que a educação e a habitação, ou seja, o direito à educação e o direito à moradia, não façam parte dos direitos fundamentais sociais. Sim, fazem parte. Tanto o direito à moradia quanto o direito à educação fazem parte dos nossos direitos fundamentais sociais. No entanto, a pergunta não é esta a pergunta, não é esta o cerne da questão, ou seja, o centro da questão é outro. O que se pergunta é sobre a Seguridade Social e o que ela significa. A Seguridade Social é um sistema formado pelo direito à saúde, pelo direito à previdência social, que é o que se chama de aposentadoria, tá bem? E a assistência social, que nós acabamos de estudar. Portanto, Seguridade Social é um conjunto desses três direitos e um conjunto das ações necessárias para que esses três direitos sejam aplicados no Estado brasileiro. Perfeito? Ok. Vamos à segunda questão, trabalhar também essas noções que anteriormente lemos nos slides. Segundo o artigo 193 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação e monitoramento de controle e de avaliação dessas políticas, sobre as normas constitucionais relacionadas à saúde e à assistência social, ou seja, o que acabamos de estudar, assinale a alternativa incorreta. Queremos, portanto, assinalar a alternativa incorreta, não a correta. Perfeito? Ok. A assistência social será prestada a quem dela necessitar. Até aqui está tudo bem. É isso mesmo. A assistência social é voltada à prestação de serviços a hipossuficientes, ok? Desde que contribua para a Seguridade Social. Não, o princípio é não contributivo. A ideia da assistência social é que o hipossuficiente não tenha realmente contribuído anteriormente com o sistema de Seguridade Social. Aqui, para dar uma palhinha, na verdade, dentro do sistema de Seguridade Social, apenas a Previdência Social necessita de contribuição. Ou seja, para que você se aposente, é necessário que antes você contribua com o sistema, certo? Vamos ler as outras assertivas. O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, até aqui tudo bem, é uma das diretrizes que organiza o Sistema Único de Saúde. Ou seja, já encontramos a assertiva que deveria ser marcada, que é incorreta, porque o sistema é não contributivo, e obviamente que a letra B vai ser correta. E por isso, a letra B, e a letra C e a letra D. Por isso, é positivo que você leia esse tipo de questão, já que você aprende muito mais, tendo em vista que essas questões trazem o que é certo. Perfeito? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Letra de lei. Temos que lembrar de ler, porque assim conseguiremos responder várias questões, só lendo a própria Constituição. Lembrem disso. A assistência social tem como objetivos, aqui temos o artigo que trata sobre assistência social, vocês podem relê-lo, já lemos durante a nossa aula e, portanto, não vamos dar continuidade nele, porque, de fato, trata-se de letra da Constituição, ou seja, é literal o entendimento. Obviamente que não é a incorreta já observamos, é a letra A. Espero que esse estudo tenha sido proveitoso para vocês. Não se esqueçam de acessar nossas apostilas que estão disponíveis no QR Code e na descrição desse vídeo. Lá vocês vão encontrar novas questões para trabalhar outros conhecimentos. E também acessem
os artigos indicados nessa aula, pois assim vocês podem aprofundar seus estudos. Bons estudos e até a próxima!